Bom, agora nós vamos fazer o listar perfil utilizando o JSTL, que são tag libs de JSP, tá? Para simplificar o nosso código, o nosso projeto. Então, a primeira coisa que nós faremos aqui, vocês vão abrir o listar perfil, tá? Que aqui nós temos a estrutura do projeto. Então, abram a página listar perfil e nós vamos adicionar primeiro a tag lib do JSTL no projeto, tá? Então, vamos lá. Pode ser aqui. A gente coloca menor percent arroba tag lib. Aí, tá vendo? Ele já mostrou aí, já dá enter, já para ir completando. Prefix C, que é a biblioteca core que nós vamos utilizar. E a URI, nós vamos colocar o caminho dessa biblioteca. Então, http://java.com/jsp/jstl/core, ok? Bom, feito isso, então, lembrando que toda vez que for utilizar JSTL, tem que incluir essa tag lib, tá? Para utilizar a biblioteca core. Tem outras tag libs de formatação de datas, e aí cada uma você tem que estar incluindo no projeto, tá? Então, beleza. Feito isso, nós vamos agora para a parte de JSP. Então, tem o JSP aqui, e nós vamos substituir esse JSP pelo JSTL, ok? Então, a primeira coisa que nós faremos é o seguinte: onde eu estou criando essa lista, esse array list aqui, tá vendo? E aqui nessa parte eu estou carregando a minha lista de perfis, eu vou substituir essa parte pelo JSTL. Então, a primeira coisa que nós faremos aqui é utilizar o JSP usebin. Cadê? Vamos achar ele aqui. Isso, esse carinha aqui. Class. Qual é a classe que nós estamos utilizando aqui? É a classe perfil DAO, ok? Então, perfil DAO. Então, nós vamos lá. Model.perfil DAO. Ou DAO. E nós temos que dar um ID, né? Para estar utilizando essa classe, que é o pedal. Isso daqui, observem o seguinte, que isso daqui é exatamente essa linha aqui, ó, que eu estou instanciando o pedal, tá? Então, eu estou criando um novo objeto do tipo perfil DAO. E essa linha está fazendo isso. Estou criando um novo objeto chamado pedal, ok? Beleza. Feito isso, eu vou ter o conteúdo que vai ser listado, tá? Então, observem que aqui, ó, eu tenho um for. Então, somente essa linha aqui do JSP já substituiu tudo isso daqui, ó. Eu já posso vir aqui e apagar isso, somente com essa linha aqui, tá vendo? Não ficou dando errinho porque eu apaguei, né? Somente essa linha. Então, o próximo passo depois de instanciar o perfil era o quê? Criar um for para varrer essa lista, tá? Então, isso daqui também não vai existir. Nós vamos colocar o quê? Um for each aqui. Então, vou colocar C, for each, ok? Vamos dar um nome para a variável, que vai ser P, tá? Que é basicamente isso daqui, ó. Tô dando o mesmo nome da variável, P. E itens vai ser o quê? Cifrão, abre e fecha chaves. Vou colocar o objeto, que é esse pedal aqui, ponto lista, ok? É isso que ele tá fazendo. Aqui eu vou fechar, ele pede para fechar o for each, mas a gente não vai fechar ele agora, a gente precisa varrer ele aqui, tá? E a gente vai fechar ele depois. Então, isso daqui, essa linha aqui, também substitui esse código aqui, ó. Então, eu já posso vir aqui e apagar esse código. Olha como o JSTL simplifica a nossa vida, tá? Então, beleza, fiz isso daqui. Quando eu coloco esse cifrão
abre chaves e depois fecha chave, é a mesma coisa eu estar imprimindo alguma coisa. Então, aqui nós vamos utilizar dessa mesma forma, cifrão, abre chaves, chave, e eu vou fechar a chave, ó, no lugar desse JSP aqui, tá? Então, é essa a abertura. Então, eu vou colocar aqui P, ponto, o get ele vai sumir. Lembra que eu falei para vocês na aula passada que para utilizar o JSTL, ele tem que reconhecer, você tem que colocar o nome dos métodos de get alguma coisa. Foi por isso que eu coloquei o nome do método de get lista, para ele reconhecer aqui e eu utilizar somente lista. E no caso do id perfil do nome também, ele tem o get id perfil, então eu vou colocar só id perfil. E esses parênteses aqui também vão sumir, tá? E aqui no de baixo nós vamos fazer a mesma coisa. Abre o cifrão, abre chave, tira o parêntese e fecha a chave. E fecha a chave, ok? Então, é assim que ele vai poder imprimir a nossa lista. E o que a gente precisa fazer? Olha aqui o fechamento do for, onde que ficava. Então, esse JSP aqui também vai sumir e nós vamos fazer o quê? Nós vamos fechar o for. Olha, ele já até sugere quando eu coloco menor barra, tá ok? Então, fechou o for, substituir todo aquele código extenso por isso daqui. Isso é a utilização de JSTL. Então, o que a gente vai fazer agora? Antes de rodar, nós vamos incluir essa biblioteca no projeto. Então, vem aqui no projeto, vem em bibliotecas, clica com direito, adicionar biblioteca e digita aí JST e aí ele já vai aparecer. Se no seu estiver aparecendo 1.1, depende da versão do NetBeans que está instalado. Então, pode deixar a versão que está aí mesmo. Clique em adicionar biblioteca. Ele vai adicionar, você clica em adicionar uma, ele adiciona duas, isso é normal, tá? E nós vamos mandar rodar o projeto novamente e ver se funcionou. Tem que carregar como? Exatamente a mesma lista que estava, tá? Não é para mudar nada. Então, aqui, ó, vamos ver o que aconteceu. Ele está dizendo que a classe model.perfil não tem a propriedade id perfil, com I maiúsculo e P maiúsculo, tá vendo? Então, aqui ele está chamando o quê? O get id perfil. Vamos voltar lá na nossa classe e dar uma olhada. Isso acontece, ó. Então, qual é o atributo que nós temos que estar chamando? Esse ID perfil aqui, ó, ID perfil e nome, eles deverão estar escritos desse jeito lá, tá? Então, a gente volta aqui no listar, coloca o ID minúsculo e, ó, outra coisinha aqui, não tem esse get mais, né? Acabou passando isso daqui. E o nome também com N minúsculo, ok? E agora sim ele vai achar o meu ID perfil e o nome, vamos lá. Salvo isso daqui, vou lá, atualizo a página, aí, agora sim, tá vendo? Então, observem que vocês, uma letrinha errada aqui já não dá certo lá, e aí você tem que ir conferir como é que você escreveu aqui, ok? Agora, nós vamos fazer o seguinte, conforme prometido na aula passada, nós vamos adicionar aqui Data Tables, tá? O Data Tables é uma estilização para tabela, para ficar mostrando paginação, o ícone de pesquisar, né? Então, é uma forma bem mais simples da gente estar colocando isso, tá? Fazendo essa tabela. Que aí você não precisa programar a paginação. Você utiliza Data Tables e ele já coloca aqui para você, tá ok? Então, a primeira coisa é verificar se o Data Table está no projeto, ó. Então, ele está aqui, porque naquela primeira aula nós já adicionamos tudo que nós iríamos precisar, tá? Então, é isso daí. Próximo passo, nós precisamos adicionar no head o link rel do Data Tables. Assim como tá o CSS aqui para o Bootstrap, nós vamos adicionar um CSS, tá? Pro Data Tables. Então, vamos lá. Primeiro, coloca aqui link rel.
Style Sheet. href. Aí ele já até mostra aí, ó. Aí você vai pôr data tables barra jQuery ponto data. E aí você dá um Ctrl espaço para ele já achar e você não ter erro de digitação, tá? Fica bem mais fácil isso daqui, ok? Então, primeira coisa é adicionar esse link rel. Nós vamos adicionar algumas tags aqui na nossa tabela, tá? Já tem essa table rover e vamos adicionar mais algumas, só para estilizar, ficar mais bonitinha a tabela, tá? Já é uma dica para o projeto de vocês. Ah, é obrigado a ter isso? Não, não é obrigado a ter isso, mas fica com uma apresentação bem melhor. E nós temos que dar um ID para essa tabela. O nome dela eu vou colocar como listar perfil. Observem esse nome. Tá vendo? O L tá minúsculo, o perfil maiúsculo. O P de perfil maiúsculo. Então, é exatamente esse nome que nós teremos que utilizar lá embaixo. Tá? Então, tem que observar isso daqui para que ele funcione corretamente. Feito isso, nós vamos colocar agora o t-head da tabela e o t-foot, tá? Então, o que vai ser? O t-head vai ser esse cabeçalho aqui da nossa tabela, tá? Tudo isso precisa ser utilizado para que funcione certinho a nossa estilização. Então, eu tenho o t-read e abro o tr, th, beleza, isso daqui. E aí, a gente só copia, porque é basicamente igual. Se quiser colocar depois disso daqui, pode. Eu coloco logo aqui no início, que funciona de todo jeito. E aqui eu coloco t-foot, que é o quê? Para tabela ter cabeçalho e rodapé. Às vezes você tá com a página lá embaixo, com a pesquisa muito grande, você não consegue ver o cabeçalho, aí tem que ficar voltando para ver. Então, aqui ele já mostra o cabeçalho no início e no fim da página. Ok? Agora, continuando, nós vamos adicionar o t-body, que é o que? É o corpo da tabela. É isso que que está faltando aqui para essa estilização, né? Então, depois de criar o pedal, né, o objeto pedal, vai colocar aqui o t-body. E depois de fechar o for each, vai fechar também o t-body. Ok. Agora, o que nós precisamos fazer? Colocar um script aqui embaixo só para traduzir o Databases, porque o Databases, a versão que nós baixamos, é em inglês. Então, nós precisamos, para não ficar next, last, né, tudo em inglês, nós precisamos traduzir ele. Precisamos adicionar aqui também o jQuery.js, né, que é para que ele possa funcionar, e nós precisamos colocar também a tradução, ok? Então, todo esse código aqui que eu vou colocar para vocês vai ser a tradução. Então, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, porque é um código bem extenso, só vou digitar ele aqui e mostrar para vocês, para o vídeo não ficar longo, e depois vocês só copiam aí. Fez essa configuração uma vez, depois é só para replicar nas outras páginas, não tem que ficar digitando isso todas as vezes não, tá ok? Então, vou dar uma pausazinha, já eu volto. Prontinho, então voltando aqui, eu acabei de digitar o texto, vou deixar um pouquinho o texto aí demonstrando para vocês. Então, aqui eu acrescentei o jQuery, né, o JavaScript, e o jQuery do Databases. E aqui vem toda a tradução. Lembrando que eu falei para vocês observarem o ID que vocês colocaram da tabela, que é o quê? É o nome, né, o IDzinho aqui que você deu para a tabela, a identificação da tabela. Então, tem aqui, listar perfil. Tem que ser exatamente como está escrito
ali em cima, você tem que colocar aqui. É isso que vai mudar nas suas páginas. Então, você pode replicar esse código para todas as outras páginas e só mudar o identificador da tabela. Somente isso, porque a tradução vai ser a mesma. Então, você vem, salva o projeto e vamos ver como é que ficou, tá? A diferença. Então, antes estava assim, sem paginação, sem o procurar, né? Sem o mostrar registros. E agora com o Data Tables, olha só a facilidade. Se eu vier aqui digitar admin, ele vai buscar e já coloca aqui admin. Se eu tirar, vai mostrar todos. Aqui tem a setinha de você colocar em ordem alfabética ou não, ó. Você clica, você ordena, tá? Você pode ordenar por ID também, ordem numérica de ID também, ok? Aqui mostra a paginação, se você tivesse mais de 10 registros nessa página, porque aqui tá mandando buscar por 10, mostrar por 10. Se você tivesse mais de 10 registros, ele já ia colocar a paginação automaticamente para você, ok? Aqui, eu tenho 50, 100, eu tenho vários registros, você pode colocar pela quantidade que você quiser de registro. Aqui eu só tenho 2, né? Mas quando tem muitos, aí funciona, ok? Então, essa paginação é bem legal, facilita muito a vida. Se você tivesse que programar isso na mão, ia dar muito trabalho. Então, utilizando Data Tables já ajuda bastante, ok? Então, na próxima aula, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos criar um novo cadastro. Então, agora vocês vão poder cadastrar e a informação ir direto para o banco. E quando a gente mandar listar o perfil, já vai carregar aqui bonitão pra gente. Até a próxima aula então, pessoal.